Olá, sou o Pastor G, Pastor Gisel, seja bem-vindo ao canal. A proposta desse canal é difundir a palavra de Deus. E hoje nós vamos comentar o seguinte: é possível trair a Jesus por um valor irrisório? Praticamente sem valor? A Bíblia fala sobre isso? Sim. Nós temos aí a traição de Judas, e é isso que nós queremos abordar hoje. Nosso texto está lá em Mateus, no capítulo 26, versículos 14 e 15, que assim está escrito. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me queres dar e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. O primeiro comentário que nos chama a atenção é o nome de Judas, Judas Iscariotes. Por que esse Iscariotes? Não era o sobrenome dele. Porque Iscariotes fala que ele era da cidade de Cariote. Havia uma cidade chamada Cariote, o Queriote, está lá em Josué 15, Jeremias 48, Amós 2, depois você lê com calma, você vai encontrar o nome dessa cidade. Inclusive foram encontradas as ruínas, só que há divergências entre os arqueólogos, foram encontrados, me parece, 2 sítios arqueológicos, ou 3, e cada um diz que ali que era a cidade exatamente, mas não se sabe a exata localização. O fato é que essa cidade existiu e Judas era de lá. Então, Judas de Cariotes, a primeira observação. Essas 30 moedas de prata que Jesus foi traído, isso aí é o cumprimento de uma profecia. Lá em Zacarias, no capítulo 11, versículos 12 e 13, está registrado assim: Deus falando para o profeta Zacarias: Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. O que aconteceu em Zacarias? Deus usava muitos profetas de maneira alegórica, de maneira simbólica. E depois se lê com calma também Zacarias 10, 11, 12, você vai entender melhor. Deus falou: Zacarias, você vai representar o Messias, então você vai pastorear um rebanho, chamado rebanho da matança, porque era um rebanho de engorda, como ainda acontece hoje, né? Engorda o rebanho para depois ter o abate e vender. E você vai ser o bom pastor, você vai estar representando o Messias. E quando ele então foi buscar o preço, que ele falou assim: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, então deixa para lá. Eles deram 30 moedas de prata. E exatamente esse mesmo episódio aconteceu na traição de Jesus, as 30 moedas de prata. Dessa vez já com o próprio Messias, Jesus Cristo. E o Senhor disse: arroja isso ao oleiro. Ele foi no templo e arrojou, que era um valor muito desprezível, essa bela quantia, esse belo preço, uma ironia de Deus em relação a esse pouco valor, um valor irrisório em que estavam tratando o Messias, Zacarias, lá no Velho Testamento, representando ser um tipo do Messias, um tipo de Cristo. Isso teve exatamente o seu cumprimento quando Jesus foi traído. Foi exatamente a mesma coisa. E o cumprimento está aqui exatamente em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5, que diz que Judas o traiu, ele se arrependeu, trouxe as 30 moedas para os príncipes dos sacerdotes, e eles disseram: isso aí é contigo. Não temos nada a ver com isso. Estou transformando numa linguagem mais atual. E Judas teve remorso. A Bíblia fala que ele se arrependeu, mas na verdade essa palavra arrependimento no caso é remorso, porque remorso leva à morte e arrependimento leva à vida. Tanto é que Judas depois se suicidou. Ele teve remorso, viu que errou e atirou as moedas e foi se enforcar, foi se suicidar. Agora, por que Judas traiu a Jesus? A Bíblia explica que Satanás entrou em Judas. Satanás colocou essa ideia na cabeça de Judas, na mente de Judas. Está escrito lá em João, no capítulo 13, versículo 2. Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse. Então nunca é bom trair a Jesus, porque sempre atrás da traição há uma ideia maligna. Foi o que aconteceu com Judas. Agora o interessante é que Jesus ofereceu o perdão a Judas. Mesmo Judas tendo aceitado essa ideia, e tendo executado essa ideia e tendo traído a Jesus, Jesus o perdoou. Está também em João no capítulo 13. Depois você leia o capítulo 13 todo, você vai ter um melhor entendimento. Lá no capítulo 13 de João, a partir do versículo 21, está registrado: Jesus estava na ceia e ele falou: um de vós há de me trair.
E todos ali começaram a se entristecer e perguntar: sou eu, Senhor, menos Judas. Judas ficou quietinho. Jesus falou assim para os seus discípulos: a quem eu der um pão molhado, um chamado bocado molhado, é esse que vai me trair. Jesus pegou o pão, molhou num bocado, era um molho, o molho da ceia, molhou e deu a Judas. Só que os discípulos não entenderam isso. Eles não captaram a mensagem, como a gente diz. Por quê? Na cultura oriental, você molhar um pão no molho e oferecer a alguém é sinal de amizade, é sinal de consideração, é sinal de perdão, é sinal de reconciliação. E logo em seguida Jesus falou: ó, o que você tem que fazer, faz logo. E Judas saiu. Os discípulos entenderam que Jesus estava falando o seguinte: Judas, já que você é o nosso econômico, né? Ele que era o economista, era o tesoureiro, vamos dizer assim, do grupo. Os discípulos pensaram que Jesus, quando falou com ele, vai e faz logo o que você tem que fazer, é que ele iria comprar as coisas para ceia, os mantimentos, mas não. Ali foi exatamente o momento que Judas saiu para trair Jesus. Agora, o interessante, voltando aqui, é que Jesus ofereceu a Judas o perdão. É como se ele tivesse dizendo, ele falou, né? O gesto simbolizou: Judas, você está me traindo. Você vai me trair. No entanto, eu quero continuar sendo seu amigo. Eu quero te oferecer o perdão. Eu quero te oferecer a reconciliação. Volte para mim. Lembra de Pedro? Pedro também negou a Jesus, mas Pedro foi diferente. Pedro não teve remorso. Não foi se suicidar, ele se arrependeu. Está dizendo que ele chorou amargamente. Já Judas não. Então veja que interessante. Jesus, mesmo com esse sentimento tão pesado de Judas, de traição, Jesus ofereceu perdão a ele. É o Jesus que é o perdoador. Agora, 30 moedas de prata. Esse preço que Jesus foi vendido era o preço de um escravo. Por isso que a nossa pergunta: é possível trair Jesus por algo bem irrisório, sem valor? Sim, foi Judas. Porque lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 32, está registrado que quando um boi chifrava, né, escorneava um escravo, o dono do boi tinha que pagar ao senhor do escravo 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Inclusive, se você tiver mais interesse em saber como era a escravidão, o sistema de escravidão na antiguidade, em algum ponto aqui eu vou deixar um link para você assistir, tá bom? Mas vamos só voltar aqui. Esse preço, qual era o valor de 30 moedas? Vamos começar do mais fácil para o mais difícil, vamos dizer assim. O salário de um trabalhador braçal por dia era 1 denário. Trabalhador braçal, ele trabalhava e recebia por dia. Era 1 denário. Moeda de prata, uma moeda de prata valia 4 denários. Ela é também chamada de dracma. Consequentemente, como ele recebeu 30 moedas, vezes 4, 120 denários que Judas recebeu. 120 denários significam 4 meses. Então, Judas traiu Jesus por 4 meses de salário. Salário mínimo da época, vamos dizer assim. Olha que valor irrisório. Alguém traindo uma pessoa por 4 salários já é uma coisa horrível. Imagine trair o Filho de Deus. O Filho não tem preço. Ele é o rei do universo, ele é o Criador. E foi tratado como escravo e traído por um preço de um escravo. Se a gente fosse fazer hoje, para fazer uma comparação bem simples, vamos colocar o salário mínimo hoje de em torno de 1.600, vezes 4, 6.400. Então, por 6.400 reais, Judas traiu a Jesus. Agora, o que você compra com 6.400 reais hoje? Pouca coisa. Você não compra carro, você não compra casa. Você compra um iPhone, olhe lá. Uma bicicleta elétrica, e olhe lá. Tênis, e olhe lá. Nós sabemos que tem roupa de mais de 20 mil. Vejam que preço irrisório Judas traiu Jesus. Mas o mais triste não é isso. O mais triste é que ele traiu Jesus com um valor tão irrisório, mas colocou em jogo a vida dele na eternidade. Judas, a Bíblia chama ele de filho da perdição. Judas está no inferno, infelizmente. Agora, por 6.400 reais, por 30 moedas de prata, olha o preço. A gente foca muito na traição de Jesus. Mas Jesus é o Filho de Deus, ele tinha que morrer na cruz, estava escrito, Jesus não foi assassinado, não foi martirizado, ele deu a sua vida. Mas ai daquele que o traiu. É o caso de Judas. Trocou a vida eterna dele por 30 moedas de prata, por 4 meses de trabalho. Diferente de Pedro, que também
negou a Jesus, que é um tipo de traição, né? Se negar é um tipo de traição, mas ele se arrependeu e voltou. Digamos que Pedro aceitou o bocado molhado. Pedro voltou para Jesus e se transformou, se tornou o grande apóstolo Pedro. Hoje em dia, tem muita gente, infelizmente, traindo a Jesus por valores irrisórios, valores passageiros. Por exemplo, a pessoa deixa Jesus ou traz Jesus por valores terrenos, limitados, por fama, por glória, por se aliar ao sistema, e por aí vai. Estão repetindo o gesto de Judas. E qual é o risco, qual é o perigo? Se a pessoa não se arrepender, ela vai ter o mesmo destino de Judas. Vai ser também chamado de filho da perdição. Vejam que não vale a pena trair Jesus. Não vale a pena deixar a Jesus. Não vale a pena abandonar Jesus. Como grande ensinamento dessa pequena meditação, podemos dizer que não devemos trair a Jesus. Não devemos abandoná-lo por fama, por glória, porque é outra coisa que, por maior que seja o valor humano, é passageiro. Vejam bem, quantos jogadores foram famosos e hoje já não são? Quantos líderes foram famosos e hoje já não são? Quantas empresas foram famosas e hoje já não são? E aí poderíamos elencar aqui vários exemplos. Então, tudo na vida é passageiro. A glória humana, a fama humana, o dinheiro, tudo é passageiro. Mas a vida eterna, como o nome diz, sendo redundante, ela é eterna. Não vale a pena deixar Jesus, abandonar Jesus ou não aceitá-lo em troca de uma vida longe de Deus, tal qual Judas teve a sua escolha. Podemos então concluir dizendo que aceite o perdão de Jesus. Se porventura você traiu a Jesus, você abandonou a Jesus, está afastado de Jesus, aceite o bocado molhado que ele dá. É um sinal de perdão. Ele morreu na cruz por nós. Se você ainda não tem a Jesus, venha para ele também. Aceite da mesma forma esse bocado molhado, esse perdão, porque está escrito que o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa de todos os pecados, por maior que seja o seu pecado, mesmo de traição. Porque Judas foi perdoado, apenas não buscou o perdão e não aceitou o perdão. Volte para Jesus, aceite o perdão de Jesus e assim você será abençoado. Se você gostou, deixe seu like, faça um comentário e te aguardo aqui da próxima vez. Muito obrigado, Deus abençoe.